E aí, pessoal, tudo certo? Pois é, estamos aqui para falar disso. Você acha que o santo sudário é falso? Sim ou não? Então fica comigo até o final desse vídeo para a gente descobrir. Se não descobrir, pelo menos tem uma ideia muito melhor do que acontece ao redor de tudo isso. Beleza? Para começar essa conversa, o santo sudário é o famoso pano que envolveu Jesus na sua morte. Ou muitos dizem que é um pano verdadeiro, muita gente diz que não é. Eu não estou aqui para causar discórdias ou algo do tipo, mas eu estou aqui para te apresentar alguns argumentos científicos, é claro, como sempre, do que está por trás disso. E tem muita, mas muita matemática por trás de tudo isso, beleza? Então fica com a gente até o final, a gente vai descobrir o que está acontecendo. Mas para continuar falando disso, o Santo Sudário, eu, por sinal, visitei o Santo Sudário, afinal, para quem não sabe, eu estudei em Turim, que é a cidade onde se encontra o Santo Sudário, o suposto pano que envolveu Jesus Cristo após a sua morte, beleza? E ele está lá em Turim, situado lá numa igreja, enfim, tem toda uma estrutura que envolve essa peça, e realmente, para quem acredita, é muito impactante visitar e ver isso. É claro que, obviamente, a gente não pode tocar, mas eu vi isso de perto e realmente é uma sensação muito legal, muito impactante do que tá, ou de toda a história que está por trás dele. Tudo bem? Porque o nome sudário, sudário vem de sidon, né, que é como se fosse uma palavra no latim que tem a ver com envolver. Tem outros nomes para isso, como a mortalha, enfim, mas esse não vem ao caso agora. O que a gente interessa aqui para nós nesse momento é tentar entender qual o processo científico que está por trás disso, tá bom? Para a gente entender isso, a gente vai ter que falar um pouquinho de matemática e só um pouquinho mesmo para que a gente tenha um pano de fundo e a gente consiga entender tudo que está ao redor dessa, vamos dizer assim, polêmica, que também não é o que eu quero causar aqui com vocês, mas basicamente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá então? Para a gente entender um pouquinho melhor isso, a gente tem que falar do conceito de taxa de crescimento. E para falar isso matematicamente, eu quero que vocês prestem atenção para essa equação que está na tela. dy sobre dt igual a k vezes y. O que isso quer dizer? Imagina que y é uma função do tempo. Só isso. Imagina que, claro, que quando o tempo passa, y tem um certo valor. Imagina também que essa fração dy sobre dt é uma taxa com que essa função cresce ou decresce. E mais do que isso, se ela é igual a k vezes y, quer dizer que essa taxa é proporcional à própria função. Então cada um tem o seu papel, é muito simples. Imagina aqui dy dt como sendo uma taxa, imagine a própria função y com essa constante que dá a sua proporcionalidade. Se você conseguiu imaginar isso, a gente tem mais do que meio caminho andado. Para entender um pouquinho melhor isso, se esse k for positivo, a gente vai imaginar, como vocês estão vendo na tela, uma função que cresce. Se esse k se torna negativo, a gente está vendo uma função que decresce. Então essa é a ideia. Isso é chamado em matemática de equação diferencial. E ela é construída dessa maneira, ou esse tipo de equação diferencial, é muito comum em modelos populacionais, ou seja, para a gente descobrir o que uma certa população de qualquer coisa, de qualquer elemento, está se comportando, se ela cresce, se ela decresce, isso sendo ou assumindo que ela é proporcional à sua própria função, ou seja, a taxa de crescimento é proporcional à função. Então eu vou colocar aqui algumas animações de como seria crescendo e como seria decrescendo, só para vocês terem uma noção básica. Então quem manda nesse processo é como se fosse esse valor K. Se a gente tem isso na nossa mente, está tudo certo. O fato é que isso é uma equação diferencial e ela é muito simples de resolver matematicamente. A função dela, eu vou resolver ela aqui para vocês, se torna algo que depende de uma função exponencial. Tá? Você já viu falar em função exponencial, você viu isso no seu colégio, em matemática, é a teoria do ensino médio. Então essa função exponencial é algo que cresce exponencialmente ou que decresce exponencialmente. E se a gente tem esses conceitos formados na nossa cabeça, fechou, tá tudo certo, a gente está muito pronto para ir além. Bom, dito isso, a gente tem que falar de um processo muito interessante, um processo chamado meia-vida. Mas o que é isso? O que é a meia-vida? Bom, a meia-vida é o seguinte, todo e qualquer elemento que decai, por exemplo, um elemento radioativo, ele tem um certo tempo, e esse tempo é chamado de meia-vida, para que a sua quantidade decaia exatamente a metade. Então, se ele tem 100 gramas e vai cair para 50 gramas, ele leva um tempo para isso acontecer. Esse tempo, que eu estou chamando de T maiúsculo, é o tempo chamado meia-vida. Então, na verdade, essa meia-vida, ou esse tempo da meia-vida, ele continua agindo, continua fazendo esse processo na medida que o tempo passa. Então, por exemplo, ele leva um certo tempo para cair a metade e depois ele leva o mesmo tempo para decair a metade novamente, como a gente pode ver nesse esquema desse gráfico para qualquer elemento. Bom, e para continuar, existe um elemento muito famoso e muito conhecido que está na natureza em todas as partes, chamado carbono 14. Esse elemento está tanto em vegetais quanto em animais, ou seja, ele está presente basicamente em tudo.
Esse elemento é muito usado para datação. O que é datação? A gente vai usar esse elemento, ou o percentual deste elemento, dado o acontecimento em que ele ainda era vivo, para o momento em que este elemento começa a decair. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que se a gente conhece, por exemplo, o valor de meia-vida do carbono 14, a gente pode medir o quanto este processo levou até que estejamos num dado ponto. Por exemplo, se esse carbono 14 possui um certo percentual, vamos supor que possua, sei lá, 80%. Então quer dizer que ele já decaiu 20%. Esse processo, junto com o conceito de meia-vida, junto com a solução de equação de diferencial, se conecta e faz com que a gente matematicamente prove o que os elementos têm, principalmente com relação à sua idade, quanto tempo eles estão ali. Em outras palavras, a gente descobre a idade de alguma coisa usando o processo de datação por carbono 14 e, obviamente, as equações diferenciais da matemática. Para simplificar isso, eu vou dizer um número que é um pouco impactante. Por exemplo, a meia-vida do carbono 14, ou seja, o tempo que ele leva para decair à metade, é simplesmente 5.730 anos. Isso mesmo, é um pouquinho demorado, com perdão da ironia. Mas o fato é que quando a gente sabe isso e a gente pega, por exemplo, um exemplo muito simples, a gente guarda, por exemplo, 500 gramas deste elemento, coloca ele, sei lá, numa caverna e esquece ele por 1000 anos, quanto tempo a gente vai ter, ou melhor, quantas gramas nós teremos. Então a gente vai ver simplesmente que nesse caso específico, o carbono 14 vai ter, depois de todos esses 1000 anos, decaído de 500 para 400 e algumas coisas, tá? Então um número diferente que está aí na tela para ti. Como esse processo é feito? A gente descobre, na verdade, aquele K de decaimento do carbono 14, através do seu tempo de meia-vida. Então, na verdade, são constantes que se conectam, tanto o K quanto o T. Então, quando a gente tem isso, a gente tem uma equação diferencial muito simples, muito pronta, que pode usar, ou pode ser usada, para dar datação de todo um processo ou de qualquer elemento. Então, essa é a ideia do carbono 14. Com esse exemplo muito simples, a gente entende mais ou menos o que está acontecendo aqui. O que nos leva a 1988, quando o Vaticano autorizou que o Museu Britânico fizesse testes de datação de carbono 14, adivinha quem? No Santo Sudário. Porque, na verdade, nem a Igreja Católica sabia se isso de fato era verdadeiro, comprovado cientificamente falando. Então foram feitos esses testes. O que aconteceu foi que, cara, a gente descobriu, ou descobriram, não fui eu que descobri, né? Mas entre 92 e 93% de conteúdo de carbono 14 no Santo Sudário. O que isso quer dizer? Vamos colocar assim. Isso quer dizer que era o percentual existente datado da sua origem, né, como sendo decaiu, ou melhor, reduziu cerca de 7 a 8%. O que isso tem a ver? Como é que a gente descobre então a idade do Santo Sudário? Cara, se a gente pegar e lembrar que a equação é y igual a y0 exponencial de kt, y0 é a quantidade existente no começo, ou seja, 100%. E quando a gente divide ambos os lados da equação por y0, a gente vai ter y, que seja, ou seja, a quantidade de carbono 14 naquele período, naquele dado momento, o momento do teste, 1988, dividido por y0, que é a quantidade total, nós temos o percentual, e esse percentual a gente troca por 0,92 ou 0,93. E aí que vem o choque. Porque quando a gente isola o t, é pura álgebra o que está acontecendo aqui, a gente isola, como eu estou isolando na tela, o t, e a gente descobre que esse t é um número que varia aí entre 600 e 700 anos. E aí a gente para e pensa, só um pouquinho, 1988 menos 600, ou 680, como é o outro valor, não bate com a idade que deveria ter o Santo Sudário. O que prova que, provavelmente, este pano é datado de 1200 e alguma coisa, quase 300, ou 1300 e alguma coisa também. Eu vou colocar os valores corretos na tela. E isso impactou muito, muito a Igreja Católica na época, né? Então o que acontece? A gente está dizendo aqui que a ciência disse, pelo processo de datação do carbono 14, que o Santo Sudário tem aí, no máximo, vamos colocar dessa maneira, cerca de 700 anos. E se a gente sabe fazer conta, isso não bate com a história que vem sendo dita de que é o pano que envolveu Nosso Senhor Jesus Cristo. Não fiquem bravos comigo, é só a ciência falando, é só a matemática agindo, e isso de fato ocorreu. Isso não tem nada a ver com a sua fé, o que você acredita, o que eu acredito. Isso tem muito a ver com mostrar como um processo claramente matemático e químico também, é claro, prova para nós que a gente consegue usar essas ideias, por exemplo, a datação por carbono 14, para descobrir mais coisas a respeito da nossa própria história. E aí, o que você acha? É ou não verdadeiro o Santo Sudário? Deixa aqui para mim nos comentários, vamos discutir um pouco isso.
mas a ciência já disse a sua parte, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.